Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ed Soares. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a BNCC e o currículo local. Estou trazendo um formato um pouco diferente para que possamos fazer um resumo e no final, questões relacionadas, tudo bem? Então olha só, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento normativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a BNCC traz um conjunto de normas, um conjunto de aprendizagens essenciais para que todos os alunos possam aprender, possam desenvolver durante o seu período na educação básica no Brasil. Então, a BNCC serve como um referencial, um norte fundamental para o ensino, ou seja, estabelece o que os alunos precisam aprender em diferentes fases da educação. Então, a relação entre a BNCC e o currículo é crucial para quê? Para garantir que as aprendizagens essenciais sejam efetivas, implementadas nas escolas. Então, vamos explorar mais essa relação entre a BNCC e o currículo nesta aula. Vamos lá? Então, olha só: BNCC e currículo. Diretrizes e objetivos. A BNCC define as competências gerais, habilidades e conhecimentos que os alunos devem adquirir em cada etapa da educação básica. A BNCC estabelece padrões mínimos de qualidade e norteia o trabalho educacional em todo o país. Então, a BNCC não é prescritiva em relação a como os conteúdos devem ser ensinados, mas sim ao que deve ser ensinado. Então, perceba que aqui a BNCC não está preocupado com o como, mas o que. Agora, falando dos currículos locais, né? Implementação e contextualização. Então, os currículos são elaborados pelas redes de ensino, como as redes dos estados e dos municípios, e também pelas escolas. O currículo tem a função de implementar as diretrizes da BNCC, adaptando-as à realidade específica de cada comunidade escolar. Então, o currículo considera as características locais, culturais, socioeconômicas e as necessidades dos alunos. Então, o currículo ele é o caminho, né? O caminho a ser seguido para garantir que os objetivos da BNCC sejam alcançados na prática. Então, o currículo está mais próximo da escola, do professor, do contexto escolar. Complementaridade e autonomia. Então, olha só, a BNCC e os currículos têm papéis complementares, um complementa o outro. Enquanto a BNCC define o que seriam as competências, habilidades, conhecimentos que os alunos devem aprender, os currículos definem o como, o método, metodologias, a abordagem, as estratégias para que os alunos consigam adquirir o conhecimento. Então, os currículos contextualizam os conteúdos, tornando-os significativos para os alunos. A autonomia das redes de ensino e das escolas permite que adaptem as diretrizes da BNCC à sua realidade local. Então, essa complementação entre a BNCC e o currículo que dá essa autonomia para que as escolas possam pegar as diretrizes da BNCC e, através do currículo, colocar o conteúdo em prática. Tudo bem? Decisões e flexibilidade. Então, olha só, a flexibilidade do currículo permite que ele seja dinâmico e responsivo às mudanças e necessidades. Então, se você perceber, a BNCC está centralizado, ou seja, é para todo o Sistema Nacional de Ensino, né? Já o currículo, ele é mais flexível, permitindo que ele seja mais dinâmico, né? Ele responde às necessidades de cada contexto local. Então, essas decisões são tomadas pelos educadores, pelos gestores e pela comunidade escolar. Então, como o currículo está mais próximo da comunidade escolar, todos ali devem tomar a decisão. Então, perceba que o currículo ele é mais flexível e a BNCC é um norte, né? Então, o currículo envolve decisões sobre o que priorizar.
Como organizar o ensino? Quais recursos utilizar? Então, se você for para uma escola do campo ou uma escola urbana, as prioridades são diferentes, os recursos são diferentes, né? Então, a BNCC vai definir o que o aluno deve aprender. É isto. O currículo vai falar como, que recursos utilizar, como vamos priorizar esse conteúdo para garantir que esse aluno também tenha a sua aprendizagem garantida pela BNCC. Bom, em resumo, a BNCC estabelece então o que é essencial e os currículos locais traduzem essas diretrizes em práticas pedagógicas concretas. Então, a interação, a relação entre a BNCC e o currículo é importante para que possamos ter uma educação de qualidade, né? Considerando, claro, a diversidade de cada contexto escolar. Agora, vamos resolver uma questão relativa a este assunto. Agora, a questão relacionada a esse tema. Temos aqui uma questão da IDH-TEC em 2024. Então, falou assim: conforme a BNCC, sobre a relação entre a BNCC e os currículos locais, é correto afirmar que, letra A, a BNCC e currículos têm papéis suplementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de tradições que caracterizam o currículo em ação. São essas tradições que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Letra B. A BNCC e currículos têm papéis normativos para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de regulamentos que caracterizam o currículo em ação. São esses regulamentos que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Alternativa C falou assim: a BNCC e currículos têm papéis teleológicos para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de finalidades que caracterizam o currículo em ação. São essas finalidades que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Na letra D, falou assim: a BNCC e currículos têm papéis administrativos para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de atos gerenciais que caracterizam o currículo em ação. São esses atos gerenciais que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Já a alternativa E falou assim, a BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. E aí, qual alternativa você acha que é a correta? Pois é, a alternativa E, né? A BNCC e currículo têm papéis complementares. Tudo bem? Por que a alternativa E é a correta? Imagine que a BNCC é como um mapa geral para todas as escolas do Brasil, beleza? Esse mapa mostra o que os alunos precisam aprender em cada etapa da educação básica. Ela define as diretrizes e os objetivos gerais. Legal. Agora, cada escola tem a sua própria realidade, tem o seu próprio contexto, certo? Então, cada região, cada comunidade, cada aluno é diferente. É aí que entram os currículos locais. Os currículos são como os guias, né? Guias específicos
para cada escola. Os currículos adaptam as diretrizes da BNCC para o contexto de cada lugar. Assim, o que está no papel se transforma em uma prática educativa real. Então, essa adaptação é muito importante, por quê? Porque ela respeita a diversidade e as particularidades de cada escola. E é por isso que dizemos que a BNCC e os currículos locais se complementam. Juntos, eles formam um conjunto flexível que atende às necessidades de cada comunidade escolar. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado desse formato de aula, né? Então eu peço a você que deixe sua opinião nos comentários, né? Escreva um olá, um oi, isso ajuda na relevância do nosso canal. Então se inscreva no nosso canal e te espero na próxima aula. Até mais!